Bom, então nós estamos aqui, o site Cena Aberta, num encontro muito especial, vamos chamar assim, com o núcleo duro, neste momento, do Teatro da Vertigem, né? Que é um grupo brasileiro, um grupo de São Paulo que as pessoas que acompanham o teatro talvez já não necessitem de apresentação. Desde o início dos anos 90 é um dos grupos centrais da cena brasileira, com um trabalho bastante singular, inconfundível, um trabalho bastante baseado na pesquisa estética e que tem feito desde sempre, desde a origem, desde o espetáculo Paraíso Perdido, uma relação muito funda entre fato estético e processo social, né? E uma aproximação que é sempre muito evidente com o universo da performance, seja no sentido, a gente pode até dizer, no sentido mais antropológico, seja no sentido estético, estrito sensu, né? E sobretudo no aspecto que é justamente esta busca pelo fato social e no caso do Vertigem, especialmente através dos locais de convivência, locais não convencionais, né? No caso. Aí a gente pode lembrar vários espetáculos aí dentro desse contexto. Paraíso Perdido, que eu já citei, o livro de Jó, Apocalipse 1.11, o BR-3, que acontecia numa navegação pelo rio Tietê, Castelo, inspirado em Kafka, que foi dirigido pela Liliana Monteiro, História de Amor, do Lagarce, A Última Palavra é a Penúltima, Bom Retiro, 358 metros. Além deste núcleo duro, vamos chamar assim, do Vertigem, né? O grupo contou com a colaboração de vários parceiros e parceiras de criação, às vezes vindos do próprio teatro, né? Como Luiz Alberto de Abreu, o Fernando Bonassi, mas também de outras áreas, como da literatura, né? Romancistas como Joca Terron, Bernardo Carvalho. O Vertigem, então, tem este gosto e esta investigação da realidade a partir de procedimentos que eu acho que são inconfundíveis, talvez não tenha nenhum grupo brasileiro, isso até inclusive eu acho que é uma pena, assim, no sentido de que todo grupo, né, grande, todo grupo que tem uma marca já na história dos teatros dos países, normalmente tem uma descendência, né, que vai aqui e ali encontrando seus próprios caminhos. A gente não vê muito isso em relação ao Vertigem. É um trabalho bastante singular. E neste momento, o Teatro da Vertigem fez, vamos chamar assim, esta parceria com um outro artista que é o Nuno Ramos, que é um artista plástico, escritor, a essa altura, né, depois das atividades dos últimos anos, a gente já pode dizer também um performer, um provocador cultural, né, um provocador da própria arte, né? E além do Nuno, a gente pode dizer uma outra parceria desde sempre, que é a louca, dura realidade brasileira, né? Que é objeto, de todo modo, de investigação do Vertigem desde o primeiro momento. E neste momento, então, o grupo, neste episódio, neste capítulo, neste acontecimento presente, o grupo se uniu ao Nuno Ramos para fazer uma performance, uma intervenção chamada Marcha Ré, em que, até, assim, né, por princípio, a gente já pode ver que tem pelo menos duas frentes bastante evidentes aí como assunto, como tema de trabalho. A primeira é essa tragédia terrível pela qual todos nós estamos passando, da doença, da pandemia mundial, né, que tem o seu capítulo particular no Brasil. E a segunda não deixa de ser, e as coisas estão ligadas, o panorama da conjuntura política em que essa doença se dá, que também tem as suas especificidades aqui. Então, vamos dizer que, grosso modo, essa é a musculatura que movimenta aí os desejos de intervenção do Vertigem, junto com o Nuno, nesse momento. Então, esta marcha ré, que aconteceu no dia 4 de agosto passado, em um trajeto que foi da Avenida Paulista ao Cemitério da Consolação, e que, em suma, a gente pode talvez chamar de uma carreata fúnebre, né? Com a participação de mais de 100 carros e seus devidos motoristas. Então, nessa marcha fúnebre que desenha um caminho trágico,
que é um caminho trágico para a vida coletiva, né, para a vida do país. Então é sobre essa ação performativa que a gente vai conversar agora com o Antônio Araújo, com a Eliana, com o Guilherme Bonfante e com o Antônio Duran. Pois bem, pessoal, então primeiro, falei um bocado, disse que ia falar um pouquinho e acabei falando muito. Mas, enfim, primeiro, obrigado, muito obrigado por vocês terem aceito esse convite. Para nós é assim, importantíssimo também. Para nós do site, eu e o Rodrigo, enfim. Eu acho que é um fato estético assim, muito marcante nesse momento, por vários motivos, né? Pela coisa em si, pela urgência, pela necessidade da intervenção que vocês fizeram, pelas características propriamente artísticas, como eu já disse, são muito singulares, não é? Então há muitas frentes aí que a gente pode abrir para essa conversa. Então vamos começar, como dizia Lewis Carroll, pelo começo. Comece pelo começo, né? Para as pessoas que não acompanharam, que não foram informadas sobre esse percurso. Queria que vocês me contassem, vocês escolhem, vem quem acha que é legal falar, sobre esta motivação de fazer este trabalho. Eu sei que tem uma coisa que é como é que vocês chamam? É um comissionamento da Bienal, não é isso? Que está dado, mas além disso, como é que esse trabalho surgiu? De onde que esta ideia desta carreata fúnebre veio? E como é que vocês foram encaminhando a formatação disso desde o princípio? Eu só queria aqui pontuar o trabalho do Eric Rocha, que Perfeito. é a Muito intervenção, a performance. A gente coloca ela como uma performance filme, né? Porque o trabalho do Eric, digamos que é um próximo passo, é o que vai ficar desse trabalho, né? É o que vai nos representar em Berlim, lá na Bienal, né? Então, acho importante pontuar a presença do Eric aí nessa configuração de artistas que se envolvem para fazer esse trabalho, né? Isso é boa E E lembrança, Renato Guilherme, porque Bolelli também, desse né? E momento... Renato Bolelli O também. Renato Bolelli no figurino, Érico Teobaldo na música, Guilherme Ótimo. Luiz como designer gráfico, né? São pessoas que estiveram juntos com a gente e direção de produção da Raquel Brumana. Eu só Excelente. queria também... E no caso Oi? no caso do Eric, a gente pode dizer que tem uma outra obra que deriva dessa, né, gente? Assim, que neste momento está subliminar, talvez por isso não tenha lembrado, mas que vai gerar um outro movimento artístico adiante, né? Feito pelo Eric. E apesar do diálogo na montagem, a gente considera o trabalho dele tem uma certa autonomia para acontecer, né? É um pouco a leitura dele, ele tem mostrado os cortes para a gente tem conversado, mas é um trabalho que tem uma certa autonomia. É um pouco como a gente tem trabalhado esses anos todos também. Os artistas têm autonomia interna para propor e para dar a sua opinião, digamos, sobre aquilo que a gente está discutindo. O tal do depoimento pessoal, né? Que é marcante ao longo da trajetória do grupo. E eu queria pontuar uma outra coisa, que é a nossa pandemia, eu diria que dura 2 anos, né? Com a presença desse vírus na presidência da República, que está fazendo com que tenha esse desdobramento todo. Uma pandemia no campo da saúde que já nos acomete há 6 meses, sendo que todos os outros países que encaram essa questão da saúde de uma maneira mais séria levaram 2, 3 meses no máximo para controlar a situação. A gente, através do negacionismo, já vai aí com 6 meses e sem muita previsão de um término para isso, né? Com as cidades todas se abrindo e sem saber muito bem o que vai acontecer com isso, né? Bom, dito isto, eu voltaria lá atrás. O Tó teve um encontro, né? Depois ele pode falar melhor, com Lisette, quando fomos convidados para a participação lá da Bienal. E naquele momento a proposta era que nós fôssemos a Berlim para fazer uma ação, né? A proposição era um trabalho a partir do Flávio de Carvalho, que era o tema da Bienal.
isso disparou na gente uma pesquisa a partir da obra dele. Qualquer coisa, Duran, Tó, Lili, vocês, por favor, interfiram aí, né? A gente trabalhou para a Marcha Ré acontecer, com todo o desenvolvimento que teve de ir para Berlim, não ir para Berlim, durante um ano e meio, praticamente, que a gente vem se debruçando sobre essa obra do Flávio e pensando esse trabalho, né? Então, a gente partiu de um estudo sobre a obra dele, e aí a gente foi visitar uma série de ações dele, de trabalhos dele, passando pelo Bailado do Deus Morto, passando pelo Ossos do Do Mundo, mundo. né? Ossos Do mundo. passando pela experiência número 2, passando por escritos, uma espécie de relato sobre uma viagem dele, trazendo um pesquisador da obra do Flávio. Qual que era o nome dele, Duran? Marcelo Moreschi. Marcelo, onde nós tivemos um encontro para discutir um pouco sobre a obra e aspectos da obra do Flávio de Carvalho. E tudo isso acabou nos levando para a experiência número 2, que foi o trabalho que, naquele momento, foi o trabalho que ficou mais forte para a gente, como um mergulho na pesquisa e um interesse em olhar para esta ação dele. Aí eu vou dando os passos e vocês, se eu estiver pulando coisas, vocês vão entrando, né? E isso acabou nos levando para a marcha, para as marchas. As marchas, a gente foi visitar a Marcha para Jesus, a gente foi visitar a Marcha para a Família de 64 e a gente foi visitar as marchas de protesto. Então, nesse momento, o que estava nos interessando era uma ação nas ruas e usando a marcha como uma forma, né, desse trabalho acontecer. Guilherme, desculpa te interromper. Quando você diz a gente foi visitar, quem é a gente? É este núcleo? Por enquanto, este núcleo. Sim. Por enquanto, este núcleo. O Nuno vai entrar um pouco mais para frente, né? Nós estávamos em busca de um parceiro e o Nuno acabou entrando, se eu não me engano, em fevereiro. este ano. Fevereiro desse ano. Fevereiro. Então já estava desenhada, mais ou menos desenhada, o que seria a nossa ação em Berlim, porque nas viagens do Tó para Berlim, ele acaba se deparando em Wedding com uma igreja que o Edir Macedo havia comprado para ser a base da Igreja Universal lá. Então isso tudo foi nos levando para pesquisar, além das marchas, além do Flávio de Carvalho, a questão do neopentecostalismo, o que nos levou à teologia da prosperidade. Então, o trabalho, nesse momento, ele estava com algumas frentes, né? Flávio de Carvalho como uma provocação e um tema da Bienal, e o neopentecostalismo e as marchas de protesto e as marchas também para Jesus e as marchas da família de 64. Então, nesse lugar é que nós estávamos quando o Nuno entra e quando vem a notícia, vem a pandemia e o trabalho de Berlim acaba não podendo acontecer presencialmente. Quer seguir daí alguém? Não, eu queria só pontuar naquela questão do neopentecostalismo e a influência do Flávio de Carvalho, né? A gente estava ali naquele momento tentando, né, discutir, pesquisar os vínculos entre a teologia da prosperidade, que era o que embasava, né, vamos dizer assim, essa ideologia do neopentecostalismo, com a teologia da prosperidade e a teologia, qual que era a outra mesmo? A teologia do neoliberalismo, vamos dizer assim, né? Tipo, né, esse vínculo entre o neoliberalismo e a teologia da prosperidade que, vamos dizer assim, sustenta o neopentecostalismo, né? Então, a gente estava em busca aí de uma relação entre a religião e o fascismo, em última instância, não era isso? A gente estava pesquisando isso. Agora, tem aquela passagem do Antônio, quando ele esteve, não sei, Tó, se você quer falar sobre isso, quando você
chegou na igreja, na Leopoldplatz, ali, eu acho que teve ali um momento bastante importante. Não sei se você quer falar sobre isso. Não, é que foi uma coincidência, né, nessa gênese aí do projeto da Bienal de Berlim, né? Enfim, a Bienal, em determinado momento, eles queriam trabalhar sobre um bairro que eu não conhecia em absoluto, que é esse bairro de Wedding, e foi feita essa viagem, digamos, uma espécie de pesquisa de campo, né, neste bairro. E eu, enfim, tive lá alguns poucos dias, sei lá, 4 dias, e eu fiquei assim, eu peguei a bicicleta e fiquei andando, conhecendo o bairro inteiro, e aí um dia eu chego numa praça, tem uma igreja enorme, assim, e aí quando eu me aproximo, não tem nada de igreja escrito, e aí eu entro, e aí estava escrito Centro de Ajuda, que é alemão Hilfszentrum. E eu falei, então não é uma igreja mais, né? Que isso é comum na Europa, as igrejas viram outras coisas. Falei, uma igreja mais, e aí eu começo a ver o que estava pregado assim na parede, na entrada, né? Antes da nave central, ali na entrada, e aí me chama a atenção que alguns dos cartazinhos que estavam fixados eram em português. Eu falei, nossa, que engraçado, porque, né, tudo em alemão e algumas coisas em português. E aí me chama a atenção na sequência uma coisa toda ligada à depressão, se você tem depressão, né? Eu falei, nossa, que engraçado, eu achei estranho isso. E aí eu tentei entrar na nave central, eu estava na antessala, e aí eles me impediram de entrar. Mas eu vi que era um espaço de igreja grande, e aí a pessoa falou, olha, a gente, na verdade, tem uma reunião no domingo, acho que era sexta-feira, a gente tem uma reunião no domingo, e aí se você quiser vir. E eu achei estranho, assim, porque a pessoa que me impediu acabou falando com outra que estava dentro em português, do Brasil. Nossa, gente, que coisa estranha aqui, né? E aí eu resolvi voltar no domingo. Eu fui no domingo nessa reunião. E aí, quando eu entro, era um culto da Universal, assim, era um culto só que feito em alemão, né? Mas era e aí foi aí que caiu a ficha para mim, que na verdade tinha uma fachada que era de centro de ajuda para depressão, né, que eles não chamam de igreja lá, era como Hilfszentrum, né, um centro de apoio, centro de ajuda. Mas na verdade era uma igreja universal, né? E aí a partir daí eu fui fazer uma pesquisa, o pessoal da Bienal também, e aí foi que a gente descobriu que, na verdade, existia um litígio entre aquela igreja, né, comprada recentemente pelo Edir Macedo e a Prefeitura de Berlim, né, a Prefeitura tentando reaver aquele espaço, porque acho que eles se deram conta do que estava em jogo ali, né, porque, na verdade, o projeto do Edir Macedo é transformar aquela igreja, uma igreja enorme, linda, assim, na central, na matriz da Universal na Alemanha, né? E aí, enfim, todo aquele litígio, e aí eu fiquei muito tocado, por isso eu descobri isso por acaso, né? Tudo isso foi descoberto por acaso, ninguém sabia, o pessoal da Bienal, ninguém sabia disso, assim. E aí a gente começou a desenvolver o projeto, né? Esse primeiro projeto a partir desta ideia, né? Desta marcha aí que talvez, né, desembocasse aí na igreja com alguma relação ali com isso, né? Essa ideia da teologia da prosperidade, que os meninos já disseram, então isso foi a primeira etapa aí do projeto, assim, né? E a instalação, a chegada, gente, da pandemia, então essa mudança de chave na paisagem, nas relações, enfim, de tudo que a pandemia ocasionou, provavelmente também fez com que o projeto ganhasse novos rumos, não é? Como é que esses temas todos iniciais foram sobrevivendo ou não na sequência do planejamento de vocês, e como é que o Nuno Ramos entrou nessa história? Bem, eu acho que eu tinha até marcado aqui para falar um pouco sobre isso, né? O trabalho, quando ele vira... primeiro o Nuno entra, em fevereiro, e a gente ainda continuou na chave do neopentecostalismo, né? E a teoria da prosperidade.
Porque aqui, principalmente politicamente, por conta da bancada evangélica. E todo esse fascismo entrando na verdade, e manipulando as informações todas. Só que quando vem a pandemia, a primeira coisa que acontece é que a gente fica todo mundo muito distante, não tem mais reunião nenhuma presencial. E aí começa, vai fazer, não vai, e essa insegurança, e começa os números a crescerem muito de pessoas que vão morrendo, e ele negando todos os fatos, e as pessoas que votaram nele são, quer dizer, a grande maioria periférica, morrendo instintamente, por acreditar. Para mim, assim, a imagem que eu tinha era de um rebanho mesmo, caminhando para a morte, assim, no matadouro. E acreditando fielmente, aí para mim tem um ponto com a religião também, acreditando fielmente que esse cara estava falando a verdade. Aí nesse momento a gente começa, já vem de Berlim que a gente não conseguiria ir mais para lá, que estava fechado e que teríamos, que eu acho que esse fato foi bem político mesmo, porque além desse isolamento social, né, aqui no Brasil a gente também está isolado no mundo. Brasileiro, o filho da curadora veio para cá e não conseguia voltar para lá porque estava aqui no Brasil, por conta desse descaso com a saúde, né? Porque virou só política essa questão. E aí a gente começou a pensar muito sobre a pandemia, não tinha como, porque você até disse isso no começo, né? Os fatos todos, que acho que uma das coisas mais importantes para mim no Vertigem é a questão do depoimento pessoal. Não só, e a gente nunca só fala dos nossos, né? Mas o que te afeta, o que está acontecendo te afeta e como que você digere aquilo e traduz artisticamente. Então não dava para negar que a pandemia mudou totalmente esse medo, esse horror, essa raiva também, esse ódio às vezes, né? De ver tudo que está acontecendo. Aí, nesse momento, eu lembro da gente conversando um dia, puxa, mas agora vai fazer aqui essa questão das marchas, porque a gente pensava na marcha a pé, né? Aquele bando de gente, a gente não sabia nem como conseguir um número gigante de pessoas na rua para fazer. Aí eu lembro que um dia o Tó chegou e disse assim, puxa vida, é uma coisa que me irrita, gente, eu não sei, uma coisa que me irrita muito são essas carreatas, esse povo vindo para cá, para Paulista, e buzinando, e eu tenho que aturar isso todo dia. E aí foi uma questão muito interessante, porque a gente já tinha conversado isso antes, por conta da experiência número 2, que é ele vindo de marcha ré na procissão, né, andando de ré, ao contrário da posição. Aí o Nuno falou assim, gente, então por que a gente não pensa numa marcha? E o Tó já tinha trazido isso antes, porque dessa marcha andar a pé, de ré, né, ao contrário, de costas. Falei, então por que a gente não pensa numa marcha de carros, né, numa carreata de carros que está todo mundo andando de marcha ré? Que é uma coisa também que eu acho muito importante, que esses dias até lendo aqui por conta do mestrado, que o Deleuze fala sobre a fala, né, e o conceito das coisas. Eu fiquei muito impressionada com isso, porque é uma outra coisa muito importante no Vertigem, né? Quando você pega o conceito e esse conceito ele é fechado, ele vai se formando, vai abrindo janelas, mas sempre dentro do conceito. E aí, na hora que isso aconteceu, assim, foi imediato a contaminação que teve com todos nós, né? E uma outra coisa que também acho que é muito importante, que aí foi o Érico, na conversa eu me lembrei que em 2014 eu tinha escrito um texto por conta da Última Palavra, que era sobre asfixia, para fazer o roteiro, porque fui eu que fiz o roteiro da Última Palavra. Eu usei as 4 fases da asfixia, por causa de 2013, por causa de um prédio que foi desocupado no centro, tinha bomba de gás lacrimogênio, e eu fui lá aquele dia para ver se a gente ia continuar fazendo ensaio, se podia ou não fazer ensaio aquele dia. E aí, com a questão do coronavírus, a gente está morrendo afogado de asfixia, né? E a gente já estava morrendo politicamente afogado
por asfixia total, ideológica e sem chance nenhuma poder expressar. E aí, conversando com o Érico, aí o grupo inteiro, eu trouxe essa questão da asfixia numa conversa e foi muito, e lembrei desse texto, foi muito interessante também aí falando do colaborativo, como o Érico entra. Ele pega mesmo todos os sons de respiradores, de todos os sons que tem na UTI, e ali ele faz uma sinfonia daquilo, né? Quando você fala, para mim é mesmo, para mim sempre teve que ser, e para nós, né? Eu falo para mim porque, mas para nós era uma coisa muito ritualística mesmo. É uma marcha que vai indo para a morte mesmo, que a gente e esses aparelhos que ficam ensurdecedores, né? Só quem acompanhou gente na UTI sabe o que é isso, né? Então foi um pouco, para mim é essa experiência. Eu queria só, você acabou, Lili? Eu queria só, Acabei, então. Pegando algo que você disse, que o que é essa da pandemia, né? Eu acho que assim, primeiro movimento, que era um movimento realmente de muita raiva, né? De ver essas carreatas bolsonaristas na Paulista acontecendo todo final de semana, e eu moro do lado, né? Por isso que eu ficava, isso me tirava, me adoecia, assim, todo sábado ou domingo ter que lidar com isso, assim, né? Mas justamente a ideia era de fazer a performance aqui, né? Foi que, num primeiro momento, a ideia da carreata veio aí, ou seja, uma possibilidade de, então vamos fazer uma carreata também, nós fazermos uma carreata, né? E aí, a ideia da carreata, ela garantia, de alguma maneira, ao contrário do que as carreatas faziam, que era das pessoas poderem estar dentro de seus carros, protegidas aí desse contágio com o corona. Então, a ideia, o formato carreata, né? Esse formato carreata, ele vem desse desejo de fazer alguma coisa em espaço público, né? Que para a gente do Vertigem isto é fundamental, ou seja, de uma certa forma, reocupar o espaço público, tomar novamente esse espaço público que estava sendo tomado pela extrema-direita, né? E a gente ter que aguentar isso, né? Assim, um espaço público totalmente capturado por essa extrema-direita, mas fazer o contrário, ou seja, que a gente pudesse, né, também ocupar esse espaço, mas por uma lógica que fosse uma lógica reversa à lógica bolsonarista, à lógica negacionista, né? Ou seja, as pessoas, a gente faria uma carreata, mas com as pessoas dentro de seus carros, protegidas, né? E eu acho que a primeira, na verdade, a primeira ideia foi essa, de trabalhar com a forma marcha, mas uma marcha de carros, né? Portanto, a ideia... E aí, na sequência, veio a questão do marcha ré. Só porque eu acho que isso dialoga com o que você pergunta sobre como a pandemia muda também um elemento no próprio trabalho. Porque lá em Berlim, uma marcha na rua com as pessoas, né? Não seria carro, né? A ideia do carro veio em função da pandemia. Assim. É muito interessante isso da marcha, não só da marcha, da carreata, né? Porque assim, nem é a minha, mas em termos de linguagem, é uma espécie de choque semiótico, no sentido de que aquilo que como você já falou, passou a significar muito recentemente uma atitude política, uma forma de, e isso é estética também, né? Porque é uma forma de organização política e de manifestação expressiva da direita, que são as carreatas. Ela é retomada, só que, como você falou, em chave reversa, né? Mas, na verdade, do ponto de vista cígnico, é o mesmo, só que com intenções diferenciadas. É como pegar aquilo e virar pelo avesso para fazer um uso diferente. Talvez esse seja o aspecto, assim, do ponto de vista da linguagem, mais, eu acho, do trabalho assim, mais vivo, né? E mais propositivo do ponto de vista da afirmação política mesmo. Assim. Acho que foi um achado mesmo assim, incrível, sabe? Pois bem. Não, eu ia dizer que o encontro com o Nuno, gente. Então, antes do Nuno, deixa o Nuno para o Duran.
Não, eu só queria ressaltar a importância dos curadores de Berlim, da Lisette e do Augustin, porque no momento que a pandemia iniciou e que nosso trabalho foi abruptamente cortado e a nossa perspectiva de ir a Berlim caiu, isso nos abateu profundamente, né? Nós ficamos um momento e um período completamente desanimados, sem saber muito bem o rumo das coisas. E aí houve, da parte deles, um esforço no sentido de garantir a nossa contratação junto à Bienal. Não só nós, Vertigem, todos os artistas, porque eu não sei se eu estou certo, Tó, mas me parece que a Bienal, ela estava, os convidados, a grande maioria dos artistas convidados eram periféricos, digamos assim, da Europa. Então havia um olhar para esses artistas e esses países no sentido de garantir a existência desses artistas, né? E aí esse garantir a existência neste momento significaria manter a contratação. Então isto acabou sendo um impulso. Teve o primeiro momento em que Lisette provoca Antônio e chama o Vertigem para participar, e esse segundo momento em que a provocação se mantém e existe da parte deles um apoio para que a gente pensasse e repensasse a nossa participação na Bienal. Foi aí que surgiu a ideia, né? Vem a ideia da carreata, vem a ideia do filme, aí que cria-se uma nova configuração. Mas para a gente foi fundamental a manutenção do compromisso conosco, enquanto contratação, a entrada do Goethe, a manutenção do Goethe também no nosso trabalho, né? E a participação do Festival de Porto Alegre em cena também, fazendo com que a pesquisa e o trabalho pudesse ter o tempo de virada e de manutenção da ideia, né? Esse é o papel esperado dos curadores, né, Guilherme? De restabelecer as pontes, as relações onde elas cindem, onde elas dão na água, né? De procurar remendar e fazer novas provocações. Acho que é muito bom, só lembrar. E é legal isso. É legal isso que você fala, Kio, porque, na verdade, como o que a gente estava criando era algo totalmente site-específico, né? Era ligado a uma igreja, numa praça, num bairro de Berlim, ocupado pelo Universal, quer dizer, era muito local, né? Era um diálogo, digamos, com uma experiência que nós temos, que nós sabemos o que é a Igreja Universal, nós sabemos o que significa isto aqui, né? E os alemães não, né? Mas isso indo para lá, quer dizer, nós exportando a Universal para lá, então era algo muito local, né? E aí quando a gente perde essa possibilidade, meio perde um chão de uma pesquisa que já estava acontecendo há vários meses, né? E foi aí que eu acho, né, pegando o que você falou em relação à curadoria, que eu acho que Lisette e Augustin foram muito firmes no sentido não só por esse apoio que o Guilherme falou, né, da contratação, mas também de dizer, gente, mas vamos tentar fazer algo assim, né? Vocês poderiam talvez fazer algo aí em São Paulo, este algo ou ser fotografado, ou ser filmado, ou vocês vão produzir algum objeto, esse objeto vai ser mandado para cá, mas quer dizer, de alguma maneira, vocês fazerem algo aí e este algo vir para cá, né? E aí, a partir daí que isso começou também a nos claro que superando um pouco o mútuo, né? Porque era uma ideia que a gente já tinha bastante essa coisa da teologia da prosperidade, mas enfim, um pouco de também, tá bom, vamos jogar isso fora e vamos agora ver o que faz sentido fazer aqui em São Paulo, né? Foi e aí, talvez o Duran possa complementar em relação ao Nuno, eu só queria dizer que, no caso do Nuno, existe um desejo nosso de trabalhar com ele de muitos anos, assim, né? E com algumas tentativas que não deram certo, né? O Nuno uma vez nos chamou para fazer um trabalho com ele, e a gente naquele momento a gente não podia, e aí não rolou. E a gente, quando foi fazer uma ópera, a gente também chamou o Nuno para fazer toda, sei lá, a questão visual ali, espacial, né, da ópera, mas naquele momento ele também não pôde. Então era um namoro que ainda não tinha acontecido, mas um desejo grande da gente estar juntos. E aí, até por conta dessa situação, né,
aí do início do ano e logo depois da pandemia, né? Eu acho que isso tornou possível que a gente conseguisse estar juntos, né? Ele com o tempo, a gente com o tempo, e a gente poder fazer algo juntos, né? Mas aí, Duran, seria legal falar aí desse diálogo. Sim, não, foi um diálogo bastante, sei lá, potente, né? Assim, né? Eu acho que teve ali tanto da nossa parte quanto da dele, né? Quer dizer, um pouco essa questão de trazer, né, muitas ideias, né? Eu acho que o processo ele funcionou um pouco nesse lugar, né? Nas nossas conversas, às vezes vinha muito esse ímpeto, né, de a gente começar a colocar, falar sobre ideias, etc. E aí, quando a gente estava já conversando sobre a possibilidade da marcha, e o Nuno trouxe aí essa possibilidade de trabalhar com a série trágica, né, do Flávio de Carvalho, que acabou, né, compondo, junto com a experiência número 2, a dupla influência que o Flávio de Carvalho teve no Marcha Ré, né? Que foi o desenho que estava figurando, né, na bandeira que desceu ali no pórtico, né, na porta do cemitério, que remetia diretamente a essa questão que a Lili trouxe, né, da asfixia, e que compunha junto, né, com a trilha sonora também, né, esse lugar da falta de ar, desse lugar da falta de respiração, que remetia tanto, né, à nossa condição da pandemia, como à nossa condição de estar asfixiado com esse contexto sociopolítico que a gente está atravessando, né? E aí eu só acho que colocaria mais uma questão aí que eu acho que o trabalho ele de algum modo ele marca assim uma presença, que é essa questão da homenagem aos mortos, né? Não só aos mortos pela Covid, né? Mas aos mortos, a todas as mortes, né? Que o Brasil tem sofrido, tem vivido, infelizmente, com mortes de todas as partes, né? Tanto pela brutalidade policial, quanto da comunidade indígena, enfim, e os mortos de Covid, e a falta de solidariedade que acaba, acho que, aumentando assim a nossa vontade de dar essa resposta com o trabalho da Marcha Ré, sabe? Esse descaso que acaba acontecendo pelo governo federal, enfim, pelo contexto todo aí, né? Dessa sociedade anestesiada com esse contexto, né, vamos dizer assim. Então, acho que o Nuno entrou nesse, né, só retomando a questão da série trágica, acho que foi um ponto importante assim do trabalho, né? O Nuno trouxe o Flávio de Carvalho para o trabalho, assim como referência? Não, ele trouxe a série trágica. A série. Porque, na verdade, o Flávio de Carvalho já era uma inspiração de antes. Exatamente. O Flávio de Carvalho a gente já estava trabalhando. São muito valiosas, né, gente? Assim, o trabalho, essa coisa, o lugar da intuição artística, assim, é claro que não é uma coisa esotérica, né? É a intuição na direção do sentido, né? Essa coisa do Flávio de Carvalho, vocês relatando agora, parece tão justo tudo, né? A própria figura dele como também, assim como vocês, um artista na fronteira, ele nunca foi de lugar nenhum, na verdade, é claro, ele foi um artista plástico, sobretudo, mas ele já era um performer antes da performance, né? Já era um provocador cultural, um pensador da arte. Então, e fez e objetificou as coisas dentro do trabalho dele com essas referências que agora encontraram lugar no trabalho de vocês. Então, foi uma descoberta. Foi uma descoberta legal quando você fala isso, porque a gente, ao mergulhar no trabalho do Flávio, né, aí quando a gente estava, a gente chegou até um determinado momento e falou assim, será que não é o caso de a gente trabalhar com o Bailado do Deus Morto, que é uma peça, né, que ele escreveu, mas aí a gente entrou no Bailado, e aí, engraçado, o Bailado não foi o que mais nos movimentou como trabalho, né? Foi justamente a experiência número 2, por essa questão de andar na contramão, né? De andar ao contrário, né? Isso é o que, né? E a ideia em Berlim ia nessa direção, né? Das coisas de andar na contramão, andar ao contrário, mas a gente acabou descobrindo, para mim foi uma surpresa, assim, né? Que é todo um trabalho de
teatro do Flávio de Carvalho, né? Então, por exemplo, a experiência que ele faz lá, do que ele chama do teatro da experiência, né? Assim, né? É surpreendente, assim, porque é uma experiência muito bacana, muito forte, muito radical. Né? Estamos falando aí da década de 30. Ó, É quase como se fosse o modernismo no teatro, que não aconteceu, estou falando enquanto cena, enquanto espetáculo, não enquanto dramaturgia, né, no caso do Oswald, mas enquanto cena mesmo, só que isso ficou totalmente fora, né, da história do teatro brasileiro oficial. Eu, quando estudei teatro brasileiro na ECA, eu não tive Flávio de Carvalho, eu não vi Flávio de Carvalho como alguém que contribuiu para a cena moderna, né, acontecer no Brasil. Então, foi uma descoberta muito bacana, né? Aí a investigação que a gente fez sobre o teatro da experiência, a polícia entrando, impedindo ele de fazer o trabalho, sabe? É muito rico, assim, acho que é isso, né? Como ele é um artista, acho que você falou muito bem, ele está num limite aí meio complicado, né? Ele acaba, como não está meio em lugar nenhum, né? É curioso como, por exemplo, a historiografia do teatro acaba não trazendo a contribuição dele, que eu acho que é muito importante para pensar a cena moderna, sabe? nossa, isso daria uma discussão lindíssima, hein, então, que tem muitos. Assim como, em certa medida, hoje o de Andrade, também no campo da dramaturgia, né, só vai ser reconhecido adiante, que Muito tempo depois. não estava no horizonte de expectativas, né, da modernização. Era muito avançado, na verdade, para aquele momento. Mas, de todo modo, muito lindo, assim. Eu achei, agora, então, com o relato de vocês, fica tão, isso que eu falei, assim, fica tão justo, sabe, esse diálogo com o Flávio de Carvalho, enfim. Então, aí, pelo que eu entendi, então o Nuno Ramos entrou como esse provocador, aí, pelo que eu entendi no relato de vocês, de muita qualidade, e o Eric entra como este que vai fazer, então, agora, este trabalho que, nesta segunda fase da encomenda, vamos chamar assim, do chamado lá de Berlim, né? Passa a ter função, a partir disso, de um registro que vai ser levado a Berlim, ou não? Ó, no caso do Eric, o Eric também, ele entrou um pouco depois, né? As pessoas foram entrando, né? O Nuno entrou, acho que depois o Eric, que fez a música, entrou na sequência, logo depois do Nuno. Aí a gente teve a entrada do Renato Bolelli, já mais próximo, e o Eric Rocha também. Agora, é só importante lembrar que, assim, até por essa dimensão colaborativa que a gente tem, né, os encontros que a gente tinha de discussão, de pensamento e tal, todo mundo participava. O Eric Rocha também. Então, o Eric, ele estava junto com a gente nessa reta de chegada, nesse momento, digamos, mais próximo, nos últimos 2 meses, talvez, né? Ele estava junto, discutindo, pensando, né? Também sugerindo coisas. E então ele pegou uma parte do processo, sim, ele fez parte de uma etapa do processo de criação, né? E agora, digamos, o foco está, né, tá mais na mão dele, porque, né, por mais que ele esteja dividindo dos cortes com a gente tem discutido, tem dado palpites, tem sugerido coisas, né? Mas ele está à frente aí de fazer este filme num formato que foi dado pela Bienal. A Bienal, o filme tem que ter no máximo 10 minutos, não pode ter mais do que 10 minutos, né? Então ele tem essa restrição temporal. Aí ele está trabalhando com ela a partir de tudo que ele conseguiu captar, né? E assim, do que a gente está vendo, né? Claro, ainda não está pronto, está em processo, tem que ficar pronto até esse final de semana, tem que ser mandado para Berlim na segunda-feira que vem, mas está ficando muito bacana, assim, tá? É claro, como o Guilherme disse, é outra linguagem, né? Mas é muito bacana ver como essa tradução que o Eric está fazendo, acho que ela é forte também, sabe? Ela consegue dar o recado a partir daquilo que a gente fez, né? Nossa, uma curiosidade imensa, assim, de saber como vai. É uma síntese, né? De todo modo, é uma síntese. Então, gente, estamos aqui, acho que já tem um bom desenho aí de uma parte do processo. Queria que vocês falassem agora um pouco
é sobre esta formalização propriamente dita do ato. Assim, vamos ver se a gente consegue ser um pouco mais breve assim objetivamente, como é que isso formalizou. Esta plateia que na verdade não é plateia, e eu digo assim, a plateia que performa, né? As pessoas dentro do carro, que ao mesmo tempo que são espectadores do ato, estão dentro do ato também com performando, etc. Como é que foi esta arregimentação? Nós sabemos que pela própria polarização, pelo contexto político, etc., isso provavelmente precisou ser feito pautado por algum tipo de sigilo para que não fosse sabotado, etc, etc. Estamos numa guerra, né? A expressão guerra cultural cabe bem aqui, né? Como é que isso se formalizou? Arregimentar as pessoas, as etapas ali do trajeto, como é que a obra ganhou forma até chegar o momento da intervenção? Então, que eu pensei muito, era a minha fala agora, que era, primeiro a Raquel e a equipe dela, eles fizeram um formulário para a gente passar para pessoas muito próximas, que ali tinha carteira de motorista, se você topava fazer o trabalho e tal. A gente tinha até pensado, puxa, mas a gente tentou fazer a marcha ré, só pouquinhos carros, era muito difícil e tal. Pensamos até, sei lá, manobrista no começo, porque foi dando um desespero. Só que aí, quando a gente conseguiu efetivamente um apoio da SPCine e da prefeitura, na pessoa do Hugo, que ajudou muito, e ele conseguiu que a gente pudesse fazer, aí foi disparado, aí a gente começou todo mundo mandar para todo mundo, para todos os amigos, né? E isso foi crescendo bastante, foi nos últimos dias, até para não ter para ter um sigilo, para ter uma segurança, né? Mas uma coisa que eu queria muito falar foi a participação desses atores ali, sabe? Porque eram esses atores no sentido de atuar na própria vida ali, parece que a gente teve um respiro durante aquele... Era uma falta de ar louca, porque dar ré à noite não é fácil. Não é fácil para quem é bom motorista. Eu fiquei na rua ajudando as pessoas, né, todos nós. Era impressionante, assim, as pessoas... faltava pouco, às vezes, para bater, e um medo atroz. Mas uma gana de estar ali fazendo o negócio. Era um depoimento pessoal tão lindo das pessoas que, às vezes, eu ficava muito emocionada. Pessoas com com um medo gigantesco de dar a marcha ré à noite. E, por outro lado, ali lutando com o espelho, com deixar o volante assim certinho para, sabe, fazer a curva. Eles eram realmente, eles estavam performando de verdade, eles estavam com aquele ato que a gente fez, eles estavam respirando junto com a gente, sabe, estava entrando ar nos pulmões de todo mundo ali, dando um depoimento, né? Então, porque a gente falou de todos os criadores, mas eu acho que sem a participação desse povo que foi para lá, não teria acontecido nada. Foram quantos, gente? Quanta gente de carro? 120 carros. A gente podia deixar até 100 entrar e o resto ia ficar para fora. Na hora foi impressionante assim a ajuda que a gente teve ali dos agentes que estavam trabalhando para a coisa acontecer, né? Os agentes que detinham o poder, e eles deixaram entrar os carros ainda, os outros carros que foram chegando. E foi incrível, porque assim, porque não era só ir ali fazer, dar marcha ré para ajudar um grupo de teatro a fazer alguma coisa. Estavam dando um depoimento político junto com a gente. E era emocionante, completamente emocionante, assim. Sair de lá com a alma lavada, sabe? Porque tinha uma participação e um depoimento e um vigor, como, sei lá, me senti, às vezes, como a gente no Rio, sabe? Os atores dentro do Rio. Que tinha medo, mas estava ali, sabe? Dando a cara a tapa e defendendo a performance. Não é só uma participação, né, Lili? É um acordo ético, no sentido mais fundo da ética, né? Que é justamente se responsabilizar junto pelo ato e no momento de muita violência. Então, realmente, isso que você diz, assim, eu acho que faz muito sentido, né?
porque é você se colocar no lugar do perigo também, né? É um acordo ético com a proposta do grupo, num lugar de perigo, num lugar que poderia dar uma caca extraordinária, não é difícil, né? Assim, tinha espaço para acontecer um ataque, alguma coisa desse tipo, num momento de polarização como esse, né? Então, acho que dá para entender perfeitamente o seu sentimento em relação a É interessante. É interessante esse ponto, né, que ele traz, assim, porque lá os motoristas, ele tinha que estar a todo momento com a atenção full, olhando para os 4 lados, sabe? Tinham esse lugar mesmo do comprometimento e do risco que ele estava correndo, vamos dizer assim, né? Porque chegou até a ver, assim, sabe, pequenas encostadinhas entre um carro e outro, porque o cara tinha que ficar, né, o tempo todo olhando para os 4 lados, além de olhar para trás, tinha que olhar para o lado, para o carro não bater do lado, né? Então teve todo esse empenho mesmo que eu acho que eu vou nesse lugar mesmo de ficar emocionado mesmo com o engajamento das pessoas nesse acordo ético que você diz, né? Inclusive, essa minha sensação no final também, né? Esse lugar de que ali no final eu acabei indo ali para a esquina da Pedro Táxi, né? Para ajudar ali na dispersão e tal. Então, como a gente estava todos nós de roupa branca, então a gente chamava muito atenção. Então, quando os carros saíam já ali, né? Na hora de ir embora, e aí eu ali sinalizando, aí os carros, eu começava a perceber que as pessoas dentro do carro começavam a bater palmas. E aquilo me tocou de uma certa forma, porque na hora eu comecei a bater palma. Porque quem tinha que receber, parece que as palmas ali naquele momento, eram eles, de terem conseguido chegar até, né, feito todo esse trabalho, né, e durou mais do que a gente imaginava, enfim, sabe? Eu acho que teve esse lugar assim que realmente foi emocionante do trabalho, de ver esse engajamento dos motoristas performers, sabe? Kio, eu queria voltar um pouquinho, só para dar um depoimento pessoal aqui, sobre a preparação do projeto, né? Até ele acontecer de fato. Vou voltar um pouco e daí a gente segue daqui falando dos atuantes, né? Dos performers. O nosso trabalho está muito pautado na presença, né? No encontro, eu digo no desenvolvimento dele. E a questão do espaço, ela é muito importante, da experiência no espaço, da vivência no espaço, das descobertas, no caso dos espetáculos que a gente fez, ele sendo colocado no espaço. Daí geram uma série de experimentações que vão amadurecendo o desenvolvimento dessa ideia, né? Tem todo esse percurso que a gente faz, né, do trabalho, que a gente passou um pouco aqui, dessa discussão do objeto que a gente vai estudar, do material, né? A pesquisa teórica e tal. Só que, no nosso caso, uma parte que é fundamental, que seria a pesquisa de campo, estar no lugar, olhar para o lugar, pensar as estratégias de colocar o espetáculo naquele lugar, isso ficou completamente interrompido, né? E impossibilitado de acontecer. A gente passou a fazer reuniões remotas. E assim, você imagina 10, 12 artistas com um monte de janelinha no computador, né? Conversando, o tempo todo se desculpando por ter atravessado o outro na sua fala. Uma situação completamente nova para a gente, criar desta maneira, né? Então, a gente foi criando, ao longo desse percurso, algumas estratégias que eu acredito que nos colocaram um pouco em contato com o que é a maneira como a gente está acostumado a criar. Então, nós fomos fazer o percurso na Paulista. O Tó tinha feito ele já a pé, porque é uma região que ele mora ali próximo. Aí, um dia, nós fomos todos de carro fazer o primeiro percurso. E é interessante, né, Tó e Lili, pensar que a ideia do percurso, como no BR3, ela começa expandida e depois, por uma série de questões que vão para além do desejo nosso de ocupar aquele espaço, ela vai sendo reduzida. E me parece que a redução, assim como no BR3, ela concentra a ação e me parece que não tem uma perda o fato da gente não ter conseguido fazer, porque
originalmente nós sairíamos da Oswaldo Cruz, que foi a última residência da mãe do Flávio de Carvalho. E me parece que foi ali que ela morreu, né? Ali que ela então morreu. nós iríamos da Oswaldo Cruz ao cemitério, né? Da A ciência ideia à do morte. Oswaldo Cruz também, né? A ideia do Oswaldo Cruz. Do Oswaldo Cruz, da ciência, né? Da Ah. pesquisa científica, essa negação da ciência no país e tal. Então tinha esse percurso. Ele, por uma série de contingências aí, entrando inclusive todo um processo de negociação que vai paralelo à discussão artística, que foi muito complexo, CT, PM, vira manifestação, deixa de ser manifestação, passa a ser uma ação cultural, não pode ser ação cultural, porque a gente se defronta com uma lei de ocupação e de fechamento da Paulista. Tem todo um percurso legal que foi complexo e foi reduzindo, né? Mas aí a gente fez o percurso de carro, foi uma primeira ação conjunta. Aí nós nos encontramos no final desse percurso, conversamos, nós fizemos um teste da marcha ré entre nós, com os nossos carros. Nós fizemos um ensaio. Naquele momento nós tínhamos um número de 40, 50 inscritos, né? Nós fizemos um ensaio no Itaquerão, no estacionamento do Itaquerão, né? No Templo da Democracia Corintiana, né? Fizemos 50, lá um ensaio. cerca de 50 carros. Menos, talvez um pouco menos, uns 40. Mas aí nós nos defrontamos com todas as dificuldades técnicas do que seria, né, a marcha ré. A música, como que a música que o Érico vinha pensando se instaurava naquele ambiente, naquele espaço aberto. Ou seja, o dado da experimentação, que é tão forte no nosso trabalho, para mim, por exemplo, com a luz, é fundamental, né? Tanto a sala de ensaio quanto o espaço em si, onde eu vou experimentando possibilidades para a luz, a gente olha para isso e consegue entender um pouco mais concretamente o que era esta ação que nós vínhamos pensando, né? Então, eu acho importante relatar essas estratégias que a gente foi criando para poder trazer o trabalho um pouco para a questão da presença e para a questão da concretude dele, né? Para a gente olhar para isso e poder tomar decisões em relação a isso, porque senão tudo estava um pouco no campo das hipóteses, né? E no campo das possibilidades, o que para a gente, eu me lembro muito desse percurso meu criando junto com o Tó, quando eu falo alguma possibilidade de luz para ele, que ele sempre me responde: tem que ver, Guilherme, tem que ver. Ou seja, a materialidade no trabalho nosso, ela é algo fundamental. Então, ter ido para o Itaquerão foi uma coisa muito importante para a gente naquele momento, né? E toda a estratégia construída para que a gente tivesse os carros e não acontecesse da gente chegar no dia da ação e ter uma adesão muito pequena, também foi uma estratégia importante sendo construída. Aquilo que você fala, né? A gente não podia abrir completamente a ação, porque isso poderia cair nos lugares em que ela pudesse ser sabotada. Então, a gente teve que controlar a maneira de contatar as pessoas, de fazer o chamamento, até que a gente chegou num número, na véspera, de 170 carros inscritos na ação, o que nos deixou um pouco de cabelo em pé, porque nós tínhamos um acordo com o CET e tal, de 100 carros. E para fechar esse acordo e conseguir fazer a ação acontecer, o percurso foi muito complexo do ponto de vista legal. Com a entrada da Secretaria Municipal de Cultura, com a entrada da SPCine, com a ação tendo virado filme, isso acabou nos conduzindo para conseguir concretizar a ação. Então, eu acho que é importante pensar um pouco o que significa uma criação nossa em tempos de pandemia. Quais as estratégias que a gente foi construindo para poder trazer alguns elementos que são tão importantes na trajetória de criação do grupo, né? Nesse caso aí, Guilherme, é claro que tem todas as dificuldades de uma criação na chave, no modo de trabalho de vocês, que é nesse contato direto com o espaço público aberto, o espaço da convivência, etc., no meio de uma pandemia. Então, todas as dificuldades artísticas de criação nesse lugar, né?
mas tem um outro aspecto também, eu imagino, que você já tocou aí, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, a gente não precisa se alongar, mas que vocês falassem sobre isso, que eu acho que é importante também. Pelo que eu entendi, o trabalho só se efetivou do ponto de vista, só foi permitido do ponto de vista legal, institucional, etc., quando se encontrou essa chave da filmagem, uma filmagem, né? Então, se encontra ali um modo de permitir que aquilo aconteça, uma justificativa para mim. Não sei se é isso, vocês podem me corrigir se não for isso. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre também este trato de bastidor, digamos assim, que precisou ser feito, né? Essa costura de bastidor, que a gente sabe, eu imagino que deva ter sido terrível, é um outro capítulo para além da estética, né? Que é o capítulo da política propriamente dito. A gente sabe que as instituições, assim como a vida social em geral, elas estão vivendo plenamente a polarização, né? Então, os representantes institucionais, as pessoas que decidem têm lado, elas sabem do que se trata, elas têm posição política. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, como é que foi essa lida e como é que vocês conseguiram encontrar esta viabilização no meio deste imbróglio tão difícil, assim. Ok. Uma coisa que eu queria ressaltar é que a importância de você ter artistas em alguns cargos diretivos, né? Laís Bodansky, Hugo Pozzolo, a diferença de um governo que prega a necessidade de técnicos, né? E não de alguns especialistas em algumas áreas, né? Acho isso interessante de pontuar, como isso facilita, por conta da sensibilidade de um determinado projeto, né? E da necessidade artística desse projeto se acontecer naquele momento, né? Porque ou a gente fazia agora em agosto, foi agora, olha, já estou meio perdido, agosto, né? O mês de agosto. Ou a gente fazia agora, ou a gente podia perder o bonde, digamos assim, né? De dar o nosso depoimento sobre o que estávamos vivendo e estamos vivendo, né? Então era fundamental. E quando a gente percebeu que as negociações foram se estendendo, a gente começou a ficar muito preocupado. E aí nós tivemos que fazer um apelo artístico para artistas, né? Da necessidade de que a gente conseguisse viabilizar o trabalho para que ele pudesse acontecer. O percurso foi que nós tivemos uma assessoria jurídica, essa assessoria jurídica, pesquisando as possibilidades, nos orientou que o trabalho entrasse em negociações numa chave da manifestação, que estaria assegurado constitucionalmente o direito de ocuparmos a rua. Só que tínhamos um detalhe no meio disso tudo, que é a marcha ré. A marcha ré é algo que inviabiliza até uma manifestação que é assegurada pela Constituição. Você pode se manifestar, mas não em marcha ré. Enfim, isso inviabilizou completamente, daí nós tivemos que ir para a questão cultural, uma ação cultural. Aí nós nos deparamos com ATAC, que é um termo de ajustamento de conduta, em que a Paulista só pode ser fechada em 3 ocasiões. Réveillon, Marcha para Jesus, olha ela aí, né, entre nós, e qual que era a terceira, que eu não me lembro? Era São Silvestre. Parada gay. Parada gay. LGBT. E a São Silvestre. E São Silvestre, enfim. Então, nós não podíamos ter uma ação cultural. E nas negociações... Então, a gente já tinha tido uma reunião com a PM, eles já tinham dado o ok, mas quando descobriram, quando foi falado sobre marcha ré, voltaram atrás. O CT também voltou atrás. E aí, nas negociações, acabamos indo para a SPCine, porque tratava-se de um filme. Uhum. Foi uma estratégia, na verdade, que não é uma mentira que nós pregamos. Sim, sim. Ela faz parte do trabalho. Só que, digamos que se é um trabalho híbrido, para negociação e para viabilização, o filme teve que adquirir um primeiro plano para poder... Então, nós entramos via SPCine com os pedidos de fechamento da via para que a gente pudesse ocupar a Paulista. Só que, para nós, o ideal é que a ação fosse de dia e num domingo, porque estávamos trabalhando com as carreatas bolsonaristas, uma oposição a isso. Então, faria total sentido que a via fosse ocupada no dia das carreatas, né? Para que ficasse mais claro ainda o que nós estamos
estávamos colocando ali, discutindo, né? Mas aí foi inviável e a gente só conseguiu viabilizar quando a questão do filme entrou e eles nos deram 3 possibilidades. Ou era terça, ou era quarta, ou era quinta, e tinha que ser 11 da noite. Nas negociações conseguimos reduzir o horário para 10 e a concentração acontecer 9h30 da noite. E aí a gente conseguiu todas as autorizações e conseguiu fazer com que o trabalho acontecesse. Acho que um resumo da ópera desse percurso legal é mais ou menos isso. Mas foi um dos trabalhos, eu acho, mais difícil. Ele só não foi mais difícil do que o BR-3. Imagino. No princípio, a gente achou que não ia ser tão difícil, porque né, carros andando na Paulista, em marcha ré, é algo, né, sei lá, eu como o Rio Tietê. Bem, isso... Nem tanto, né, Antônio? Carros, a imagem de carros em marcha ré na Paulista até a Consolação não parece uma coisa muito assim, realmente muito Mas assimilada. talvez a referência fosse ali o Rio, né, que foi realmente quase o fim do grupo, essa experiência do BR-3. Mas realmente foi muito complexo, assim, foi muito difícil. E com isso que você diz, né, que às vezes esse partidarismo ele não aparece de maneira explícita. Isso é que é perverso, né? Porque, né, então, isso às vezes aparece com, né, olha, não é possível, não vai dar, né, ou ali com criação de obstáculo, né? Não aparece explicitamente, não, eu sou bolsonarista, sou contra isso, né? Claro. E aí, como é que você vai lidando com essas questões, né, ao longo do trabalho? E este caráter, que é um caráter também difícil de pegar do próprio trabalho, que ele é uma performance? Ele é uma manifestação? Ele é um filme? Né? Mas aí, quer dizer, isso por um lado era difícil de explicar, quando a gente ia explicar isso, as pessoas tinham dificuldade de entender, porque era uma coisa justamente que estava, né, em vários lugares, mas isso acabou sendo a nossa salvação, porque se não fosse esse caráter, digamos, meio fora da caixinha, né, o que é exatamente, a gente não teria conseguido fazer. Ficaria mais fácil de enquadrar e de dizer não definitivamente. Porque eu sei como é isso, né? Eu trabalho também no serviço público, né, gente? Então eu sei que o discurso técnico é o discurso político também, né? Você tem ali todos os instrumentos, se você quiser inviabilizar e usar o discurso técnico para isso, você pode fazer. É só encontrar, ter conhecimento, ter o saber e dizer, olha, não pode, por isso, e acabou, né? Pois bem, eu acho que é muito, nossa, é exemplar o relato de vocês. Fico imaginando quantas pessoas assim, de teatro, estudantes de teatro, gente que está se formando, o quanto pode ser útil compreender toda essa complexa engrenagem, né? Que é artística e extra-artística ao mesmo tempo. Enfim, gente, acho que é um depoimento muito valioso. Eu queria falar de uma outra coisa, Antônio, que é o seguinte, a questão da recepção agora, em que o mesmo imbróglio das relações entre estética e política estão dadas, né? E, na verdade, são 2 perguntas, digamos assim, uma. Eu queria que vocês falassem, não sei o quanto se pode fazer isso, que eu imagino a adrenalina ali, do acompanhamento da coisa e tal, de toda essa mecânica, fazer isso tudo funcionar, deve ter sido um trampo extraordinário. Mas da percepção de vocês a respeito da recepção, das pessoas que estavam lá vendo, né, a coisa acontecer, e no seguinte aspecto, que nesse caso é sempre uma questão que está dada, repercutir isso com você, saber como é que vocês sentiram que me parece uma coisa, um acontecimento muito potente do ponto de vista, inclusive de uma certa estranheza necessária que ele traz, né? Uma marcha de carros na contramão ali do sentido usual, né? Com uma cadência provocada ali artificialmente, como se mimetizasse a coisa dos respiradores, todos os ritos que vocês foram criando até o final, o hino lá no final é tocado ao contrário, todos esses procedimentos, né, que fazem parte da coisa estética e ao mesmo tempo da coisa política. Como é que isto foi recebido na percepção de vocês? Assim? Por que eu pergunto isso?
não é incomum que a gente, às vezes, ouça relatos de acontecimentos artísticos em que a coisa estética acaba sendo tão forte a ponto de nublar aquilo que é a intenção subliminar, ou nem tão subliminar, né? Que é bem o caso de vocês. Assim, não era um evento estético, não era uma mostra de competência artística, né? Era um evento estético com uma forte posição, um forte posicionamento político, etc. Como é que vocês percebem esta percepção de quem estava nas laterais, de quem estava passando, de quem viu a coisa naquele momento ou depois? Que balanço vocês fazem dessa recepção do acontecimento? Acho que seria legal porque a gente estava em lugares diferentes, né? Um pouco, talvez nós quatro dessemos aí depoimento do que ouviu e do que sentiu, né? Por exemplo, eu estava o mais atrás possível. Então, eu estava lá nos carros que começaram, né, ali na Fiesp. E assim, aí o que eu percebia era assim, um estranhamento muito grande dos motoristas que estavam andando na direção normal, né? E aí vários deles, às vezes, gritavam e diziam: "Oh, mas o que está acontecendo? O que é isto?", né? Tinha ali uma curiosidade em relação ao que estava sendo, né? O que estava acontecendo, né? Acho que para alguns isso eu ouvi concretamente, assim, para alguns que de alguma maneira entendiam ou liam aquilo como um protesto, né, que conseguiam, né, acessar aquilo como um protesto, e acho que vários dos motoristas que passavam tinham essa percepção, assim. Aí você tinha talvez depoimentos contraditórios, assim, né? Eu ouvi desde comentários positivos, mas eu ouvi comentários bastante agressivos também, assim, sabe? Tipo, isso é falta do que fazer, falta de trabalho, né? Comentários de uma certa forma apoiando, né, o atual governo, né, dizendo, sei lá, né, falando principalmente ali do governo, né? Então, eu não sei, eu tive, né, principalmente dos motoristas de carro, que às vezes paravam, que às vezes o farol fechava, né, a gente andava lentamente, eles às vezes diminuíam o ritmo e às vezes falavam coisas, né? Como era um horário muito tarde, tinha menos gente na rua, né? Das pessoas da rua que eu ouvi comentário, eu talvez tenha ouvido, no caso das pessoas da rua, eu tenho ouvido mais comentários ou de estranhamento ou de algo contra, sabe, assim, de rechaço àquilo que estava acontecendo. Mas, enfim, mas seria legal ver os outros depoimentos que vocês tiveram, gente, né? Quem estava ali ajudando os carros. Então, para mim, eu era a primeira da fila, né? Assim. E ali, no lugar que eu estava, que é o que começava a andar os carros, que tinha uma certa tensão, eu não sei, eu fiquei com a impressão de, por ser na Paulista e o horário, que era já bem tarde, que essa performance era para durar 1 hora, durou quase 3 horas. Eu ouvi menos rechaço à manifestação e as pessoas muito interessadas em saber, principalmente quando foi dando ali 00:30. As pessoas que passavam eram pessoas mais interessadas, assim, passavam perguntando, mas alguns nem apoiavam nem nada, só iam embora. E outros, nossa, que legal, queria fazer parte e tal. E as pessoas andando, quando foi ficando mais tarde, também eu senti que ela tinha mais gente seguindo, mais gente tirando fotos, mais gente querendo saber do que se tratava, né?
diferente do início. Quando começou, acho que tinha mais pessoas reacionárias, um pouco mais reacionárias na rua, assim, que eram contra. Eu acabei tendo um ponto, mas eu acabei circulando bastante entre o começo e o final, enfim, estava ali um pouco conversando com pessoas, né, acionando, falando né, com as pessoas e com os motoristas. Eu tive um contato bastante grande, acho que todo mundo que estava na rua teve um contato bastante grande com os motoristas. E as abordagens, né, toda vez ali que parava ali o semáforo e tal, eu também tive essa sensação de que as pessoas ficavam olhando com muito estranhamento, né? E fui várias vezes abordado. O que que é isso? O que está acontecendo? O que que é isso? O que está acontecendo? E era interessante, assim, né? Quando eu falava, é uma performance. E aí eu lembro de um deles falando assim, então é arte. E aí ele abria um sorriso. Então é como se, sabe, isso ficou um pouco para mim, essa imagem desse motorista, como se o fato da gente estar fazendo uma performance, como se estivesse autorizando, vamos dizer assim, a gente a estar fazendo o que estávamos fazendo, sabe? Então, isso aconteceu. E ali aquela outra parte, né, que eu já comentei ao final, então, que eu acho que essas dimensões, tanto estética e política, acho que elas têm, eu não sei, eu fico com a sensação que elas têm essa mesma magnitude no trabalho, né? Até por esse fator mesmo, né, de eu ter acabado de falar, né? Essa questão é arte, mas é manifestação. E isso criou, não sei, criou um lugar assim diferente que é até difícil de dizer o que isso pode, o que isso significa, né? Não sei se vocês têm uma outra ideia dessa reação dos performers, dos motoristas. Eu chamo os motoristas de performers porque realmente para mim eles são. Eu acho que eu acrescentaria tudo isso, que só a questão do engajamento, né? Eu estive no começo na preparação, na organização dos carros para entrar na avenida. Então eu tive contato direto com os motoristas nesse momento. Até nós tivemos que usar alguns carros para fixar umas caixas nos carros, então eu tinha que falar com eles, pedir permissão. Tive um pouco de contato com a PM e com a CET ali nesse momento. E depois eu caminhei para o cemitério, para preparar as coisas para o cemitério. E o engajamento que eu digo é tanto dos motoristas, performers, como daqueles técnicos da CET que estavam ali, que eu não percebi em momento algum nenhum tipo de contrariedade, nenhum tipo de dificuldade para nos ajudar. Eles estavam extremamente solícitos ali. Mesmo os PMs que apareceram, né, que a gente sempre tem um preconceito já... Preconceito não, né? Algo que foi construído por conta da ação que eles têm, né? A corporação em si, não os PMs todos, né? Mas enfim, mas também aqueles que estavam presentes ali, as abordagens sempre foram respeitosas, tranquilas. E daí lá no cemitério, os bombeiros que estão em frente ao pórtico, eles foram absolutamente engajados no trabalho, nos auxiliando completamente para subir o músico, para dar segurança para o músico. 2 bombeiros que estariam de folga foram no dia da ação para poder nos ajudar, porque eles tinham feito um ensaio antes. Então, acho que o que mais ressalta para mim é a questão do engajamento na ação, mesmo que nem todos tivessem uma consciência absoluta do que estava acontecendo ali. Mas aquela ação, de uma certa forma, os contagiou e fez com que eles se engajassem no que a gente estava fazendo. Eu acho que o estranhamento, a curiosidade, tudo isso que já colocaram aqui foi algo que eu percebi também ao longo da ação, né? Perfeito, gente. Acho que o depoimento de vocês, pela variedade de percepções, também já dá a medida da potência da coisa, né? Provavelmente se desdobra em tantos quantos forem os olhares para o que vocês fizeram mesmo, né? E eu acho que essa fala do Guilherme, né, de que
e uma dialética muito louca envolvendo tudo isso, né? Desde aqueles que são os representantes vamos dizer assim, da força no sentido da força mesmo institucional, a polícia se comportando colaborativamente, até o cidadão comum protestando, como o Thor falou, né, veementemente também, enfim. Eu acho que o importante é que esse deslocamento está dado, né, gente? Não só no evento ali, mas no que acontece depois do evento. Que o nosso mundo hoje é exatamente isso, né? O evento e depois a repercussão que isso tem, como é que isso chega nas pessoas através da imprensa, como é que isso se reproduz nas falas, nos discursos, né, nos meios, etc. Então eu acho que tem um lugar aí que, de todo modo, apesar das diferentes leituras, está dado como um lugar de potência. A gente já está aqui um bom tempo, né, gente? Eu vou fazer só assim uma coisa que eu acho que agora sair do particular, ainda que pudesse ainda investigar e conversar com você sobre muitas coisas a respeito lá da intervenção. Mas eu queria voltar agora para o geral, digamos assim, que é esse da trajetória do grupo mesmo, do Vertigem, né? E estudando um pouquinho aqui, minimamente, umas coisas, lendo umas coisas, na verdade, para pensar em questões para vocês, eu topei com um comentário da querida Mariângela Alves de Lima a respeito do BR-3. Eu achei assim, pô, o tempo passa e isso parece tão colado à realidade hoje, e eu fiquei pensando numa espécie de, talvez, não sei, eu estou intuindo aqui, só para ensaiando junto com vocês, né, para pensar junto, saber se é isso mesmo, né? A Mariângela diz, numa crítica, num comentário a respeito do BR-3, ela diz assim, a respeito do Rio Tietê, né, onde o espetáculo acontecia, ela fala do rio como, eu estou lendo, tá? Aspas, estrada, via de acesso, cruzamento e fim último de todos os dejetos de uma civilização infeliz. É a percepção dela, né? Aí eu penso, né? Talvez a gente esteja descobrindo que, na verdade, apesar da gravidade dessa percepção da Mariângela, o fim talvez não era o fim naquele momento, né? Que a última palavra, para ficar no título de um trabalho que vocês fizeram, né? A última palavra ainda não era a última, no sentido da gravidade do problema social, né? Ela faz uma comparação ali muito interessante entre a solenidade existencial da tragédia grega, né, com a sua forma altissonante que une estímulo estético e isso que vocês acabaram de relatar, um reconhecimento que, em todo caso, é um reconhecimento perturbador da realidade, né? Então, pensando no aspecto assim mais francamente político que o trabalho do Vertigem, eu acho, sempre traz, talvez a gente possa pensar, eu não vi o espetáculo, mas como uma espécie de exceção de um Tatiar que esteja um pouquinho fora disso, no Paraíso Perdido, mas dali em diante, acho que tudo é francamente, né, tem interesse mais francamente político, né? Nesses anos. Será que a gente poderia dizer que esta seria uma vocação do grupo, retratar num lugar que não é talvez o lugar mais feliz, mas que é o lugar que está dado, estes ciclos desta, vamos chamar vamos falar na falta de uma palavra melhor, de uma infelicidade trágica brasileira, né, que a Mariângela aponta ali no BR-3, vocês já faziam isso, mas que a gente pensar nos outros trabalhos, esse é um elemento que também está lá. Esta seria uma vocação do grupo pela necessidade do próprio processo social. Como é que vocês localizam este trabalho atual à luz dessa trajetória e desta problemática que está colada na gente, que não, né? Não é uma questão de escolha, ela está aí e, salvo engano, vocês sempre têm optado por abraçar este lugar e fazer os retratos, por mais doloridos que eles sejam, etc, etc. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho esse trabalho à luz dessa trajetória. Eu sei que, pô, isso aí daria espaço para muita fala, assim, mas tentemos ser assim sintéticos, assim, como é que vocês veem essa percepção? Enfim, estou tateando aqui, tentando tatear. Eu não sei, que é super bacana que você traz. Acho que, não sei se eu consigo
responder, né? Mas eu acho que tem um elemento aí ligado a essa questão trágica, né? Essa questão da morte, né? Que aparece, sei lá eu, né? Ali no massacre do Carandiru, no Apocalipse 1,11, por exemplo, né? Ou a epidemia da AIDS, né? Dizimando, assim, né? Ali no livro de Jó, né? Mas que a gente tem também esse processo civilizatório totalmente assassino e destruidor, né? No BR3, né? A gente fala disso um pouco, né? Esse capitalismo devorador, esse processo econômico totalmente, né, violento e que vai destruindo tudo, né? Vai destruindo. A gente está vendo hoje no Brasil a questão ambiental ainda muito pior do que era na época do BR3, né? Isso era uma questão para nós lá, mas isso piorou assim, mas sei lá eu, né? 10ª potência, assim. Então eu acho que esse elemento talvez, né, da morte, né, mas aí pensando, né, eu não sei, assim, não é como lidar com isto para, na verdade, nos jogar, nos lançar de novo à vida, né? E quando eu penso nesse trabalho ele é um trabalho fúnebre, ele é uma carreata fúnebre, ele abre com 2 carros da funerária, fecha com 2 carros da funerária, né? Você tem barulhos de respirador, né, de pessoas que estão por conta da Covid, você tem um cemitério da Consolação como ponto de chegada, né? A bandeira do Flávio de Carvalho, que é uma bandeira às avessas, mas a bandeira do Flávio de Carvalho com essa figura, né, que está à beira da morte, né, puxando o ar, quer dizer, este elemento da morte, eu acho que é um elemento muito presente nesse trabalho, né? Mas talvez numa chave, né, pegando o elemento da tragédia que você traz, talvez numa chave como Antígone, né, ou seja, no sentido de que é necessário que nós rendamos homenagem aos nossos mortos, é necessário que nós enterremos os nossos mortos, é necessário que a gente faça um luto público dos nossos mortos, né? Então essa performance, de uma certa maneira, era este luto público, era essa homenagem pública a estes mortos, né, que foram desprezados, foram desconsiderados, né, por essa política bolsonarista, quer dizer, e nós precisamos fazer isso publicamente, né, prestar essa homenagem aos mortos e enterrar os nossos mortos, né, e talvez ao fazermos isso, né, estou pensando ali, né, na própria questão do Antígone, eu acho que ao fazermos isso, eu acho que a gente talvez recobre essa potência, essa potência política, essa potência de ação dentro do nosso tempo, né? Acho que acho que Lili e Duran falaram sobre esses performers, né, ali dentro dos carros, né? Eu acho que, assim, por mais extenuante que tenha sido 3 horas dirigir em marcha ré, eu acho que tinha uma força e uma afirmação política que finalmente talvez estava encontrando um espaço para ela poder se colocar, né? Ou seja, de novo essa reocupação do espaço público e fazendo uma ação, né, afirmativa ali dentro. Então acho que, né, não sei, a performance para mim ela está dentro, talvez dentro dessa trajetória aqui, sabe? Perfeito, perfeito. Eu acho que eu vou só... Não é o lugar de sublimar ou sublinhar a prostração, né, Tó? É um retrato dolorido, trágico do real, mas na direção de um salto de qualidade para fora dessa merda, né? Eu acho que tem muito a ver. Eu estou te acompanhando, sim. Guilherme, perdão, eu te cortei. Não, eu só ia dizer que o Tó falou exatamente o que estava vindo à minha cabeça e que eu volto lá para o Paraíso. Talvez o espetáculo em si, quando você estava ali na sua relação direta com a peça, talvez ela não fosse tão claramente o que depois vai acontecer, né? Mas o ato de ocupar a igreja naquele momento e todas as reações que vieram a partir daí já transformavam o trabalho em si, já direcionavam para um caminho
que é dessa discussão da arte e da política, né? E o que fica para mim do Marcha Ré e o que fica para mim dessa observação que vem de lá do BR3 é que acho que Beotó sintetizou para mim. Eu acho que a ação em si, de estarmos na rua neste momento, conseguirmos juntar uma quantidade expressiva de pessoas que coletivamente dão a sua manifestação, ao mesmo tempo de homenagem aos mortos, mas repúdio às ações do governo. Então, eu acho que aí tem algo que é da vida, algo que é um impulso para continuar vivendo e resistindo ao que está acontecendo e ao que está por vir ainda nesses 2 anos que restam, né, desse governo aí pela frente. Então, eu acredito que as ações de ocupar o Tietê, de contar aquela história, de levar o público para refletir sobre aquilo, eu acho que é sempre um gesto de, digamos, não sei se existe esse termo, mas de coletivizar algo que tudo é feito para que a gente fique cada um isolado no seu quadrado e não conseguimos ter essas ações coletivas, né? A gente está sempre sendo impulsionado para se safar. É o que a gente vai ver na teologia da prosperidade. É você e Deus, né? É você investindo na tua salvação, não mais pensando no coletivo. Então, não sei. Eu penso que esse trabalho acaba tendo esse aspecto que nos conecta com a vida e com algo de positivo, e não só do ponto de vista trágico, né? Só complementando isso, que maravilhosamente acho que o Guilherme e também o Tó trouxeram em relação a essa questão, né? Essa questão da conexão, né? Eu acho que esse é um sentimento que fica de conexão de quê? De uma necessidade, de uma resposta que a gente tinha essa necessidade de dar a esse contexto, né? E que junto com essa resposta veio uma questão, uma adesão desses motoristas que se juntaram nessa resposta, e foi uma resposta coletiva de conexão, né? Dessa conexão com o luto que não estava sendo feito. Então, acho que enfim, né? Que isso só rebate o que o Guilherme e que o Tó trouxeram. E eu fiquei pensando um pouco sobre a ideia do site specific, né, nesse contexto, né, que é um site specific que ele é um misto, né, entre o espaço que traz isso e o contexto social que é material básico da criação. Então, é um site specific que, ao mesmo tempo, é o espaço e, ao mesmo tempo, é esse contexto social que nos tocava de uma determinada forma que era necessário dar essa resposta, sabe? Então, que é esse contexto da marca da violência do Brasil, da necropolítica que sempre existiu na nossa história. Então, quer dizer, a gente está falando disso, revendo isso que é sempre uma marca da nossa história brasileira, de algum modo, né? Por isso que eu acho que isso liga um pouco com esses ciclos trágicos que você traz, porque isso faz parte mesmo da nossa história. Kio, eu queria falar uma coisa, quero falar uma coisa também que eu acho que é importante, que eu acho que é uma das marcas muito importantes da nossa, assim, é que a questão da experiência. O público sempre é convidado também a ter uma experiência. Então, você vai para o Tietê, é uma coisa que você nunca... O dia que eu cheguei lá a primeira vez, foi uma coisa que me enlouqueceu. Eu estava dentro de um rio. Se a gente pensa em qualquer um dos nossos trabalhos, né? Sempre essa questão do público estar em experiência e, de alguma forma, essa experiência sensorial que vai tendo, até no Tietê, pelo cheiro, por você conseguir continuar em movimento quando a marginal está inteira parada, bloqueada, a tragédia que foi feita com aquele rio. Qualquer um dos nossos trabalhos tem esse fator que é muito forte, que a memória que estava impregnada ali no espaço e, ao mesmo tempo, e as memórias que... eu lembro da gente indo para o Acre, uma das perguntas era que a gente ia buscar era se o brasileiro tinha uma identidade, né?
E aí chegou-se que a nossa identidade é a devastação. Se tem uma identidade do brasileiro, é essa devastação. Então, quando a gente pensa em depoimento pessoal e esse público vem ter a experiência com a gente desse acontecimento, a gente sempre está falando de uma devastação, né, na verdade. Então, e esse modo de, assim, e o que fazemos com isso? Né? Nunca tem uma solução. Né? Ou você para e fica, tá bom, chorando ali, ou então... E no Marcha Ré, que foi muito interessante, eu já falei isso, mas vou me repetir, foi, para mim, realmente, a experiência dessas pessoas. Não tínhamos texto, não tínhamos uma dramaturgia, era uma coisa em linha reta. Foram 40 carros pro Corinthians para ensaiarem, mas não era o percurso, era durante o dia. Estava tudo claro, tinha gente ali, todo mundo falando, e era um lugar mais concentrado, né? Muito mais... Foram 3 vezes carros a mais, né? Então não era só o dobro. E era uma loucura tão grande, e essas pessoas estavam completamente na experiência do medo, na experiência também do horror, de dar uma resposta. Eles realmente eram os atores, sem ensaio. Típico da performance, né? Então, eu acho que essa questão se tem uma identidade que nos une, ainda, infelizmente, a devastação, mas, ao mesmo tempo, pessoas que estavam ali para performar, com a coragem para o que desse e viesse, porque podia ter um monte de bolsominion ali que acabaria com tudo. E mesmo assim, essas pessoas dispostas a essa experiência, eu acho que aí já tem uma chave de depoimento da gente mesmo, do Brasil, né? A gente parece que tenta sempre se reinventar. Vai tudo para baixo, mas a gente vai de novo tentar. Não faz mal, a gente vai de novo tentar. Para mim, eu acho que é meio isso também, sabe? Que define um pouco o nosso trabalho. Muito bom, Lili. Eu acho que as falas de vocês, todas elas, de alguma maneira, ajudam também a compreender e a iluminar a história do grupo, né? Para trás, eu digo assim, nesse sentido que eu acho que é muito essencial mesmo, né? Porque são sempre trabalhos no fio da navalha, assim, no sentido de, para mim eu já disse isso várias vezes, assim, francamente uma cena política, mas fora de certa tradição do teatro político, vamos chamar assim, talvez seja uma expressão preconceituosa, de um certo didatismo salvacionista, né? Como o Lili falou agora, aquele teatro que faz o desenho do real, mas oferece uma solução que o processo histórico já, na verdade, já nos mostrou que não é tão fácil quanto se pretende, né? Então, eu acho que tem esta qualidade dialética que é muito importante mesmo, como vocês apontaram, de levantar uma bola, de desenhar um sentimento, né? Que não deixa de ter ponto de vista, que tem ponto de vista sobre a realidade, mas também não oferece uma resposta que seria uma forma de falseamento, né, gente? Assim, sobretudo num momento confuso como esse, seria uma forma de falseamento. Pois bem, então, para a gente, agradeço demais. Só para a gente terminar, a título de curiosidade, que eu acho que é uma pergunta importante, sobretudo com um trabalho tão singular e tão difícil do ponto de vista da logística como esse, que é o seguinte, o que acontece agora? Esse trabalho, ele é reapresentável? Tem futuro no sentido de, tem planos de que isso aconteça em outro lugar? É um acontecimento único? Eu sei que tem a coisa do trabalho do Eric, mas como já falamos, é uma outra obra, né? É uma obra que se baseia ali no acontecimento, mas é uma obra de outra qualidade, no sentido da linguagem, das características. O que acontece com a Marcha Ré agora, assim? Vocês falaram aí, eu não sei, estou intuindo aqui, supondo coisas, né? Vocês falaram de um apoio ali do Porto Alegre em Cena, por exemplo. Eu não sei se isso tem alguma intenção de reproduzir isso em Porto Alegre ou não, se isso faz sentido ou não. O que é a partir daqui? Que assim foi pensado como uma ação, né, para este momento aqui em São Paulo e eu acho que assim, né,
esse desdobramento do filme que vai ser apresentado na Bienal, agora em setembro, e no caso de Porto Alegre em Cena, também é o filme, quer dizer, o lançamento do filme aqui no Brasil, né, desse trabalho vai acontecer em Porto Alegre. Então, a gente vai ter ali, né, vai ser a primeira exibição do filme aqui no Brasil, e uma conversa em torno aí dessa experiência. Isso vai acontecer em Porto Alegre. A gente não, mesmo em relação a Porto Alegre, a gente não considerou a possibilidade de fazer, né, pelo menos não nesse momento, né, de fazer a performance lá. E eu não sei, é difícil dizer assim, né? Eu acho que ela foi pensada como este evento único, né? Agora, se eventualmente em algum momento fizer sentido político, né, que a gente traga ou refaça ou reperforme isso, acho que isso poderia acontecer, né? Eu não sou avesso a essa possibilidade, desde que faça sentido, né, reperformá-la, assim. Mas, a princípio, ela foi pensada nesse formato de uma única vez aqui em São Paulo, né? E os desdobramentos vão ser o filme em Berlim e o filme em Porto Alegre em Cena. Tá bom. Eu imaginei que pudesse ser por aí. Então, gente, acho que Todd respondeu. Não sei se alguém de vocês quer falar mais alguma coisa sobre isso. Não, só pontuar que é engraçado olhar para a trajetória nossa, apesar de algumas obras terem relações com outros tempos, parece que que os trabalhos que a gente vem criando, eles estão relacionados muito ao tempo em que eles surgiram, né? A conjuntura sociopolítica, econômica daquele momento faz total sentido, apesar de eu achar que o Apocalipse faria muito sentido nesse momento que a gente vive, né? Eu acho que você tem razão. São os ciclos, né? Os ciclos dos vícios históricos, estruturais que a gente não supera. Então, eles estão vivos, eles estão prontos aí para serem atualizados, revisitados e tal. Eu lembrei de uma coisa agora, só para a gente, enfim, para a gente encerrar, aí do percurso que vocês desenharam, e do início do processo, dos temas lá do início, né? Do neopentecostalismo, das relações entre capital e religião, essa coisa toda que mudaram, e em certa medida, para mim, me parece de chave, no meio do processo, por absoluta necessidade, né? Com o advento da pandemia e tal. Mas o quanto isso está subliminar, né, gente? De alguma forma, o quanto isso sobrevive dentro da performance, né? Porque ela faz parte do contexto, ela faz parte do tecido, do pensamento, das posições que estão em jogo, em movimento, quando vocês apresentam isso, né? Quando o Antônio relata lá o protesto do fulano, dizendo assim, vagabundos, etc. e tal, é bastante provável que estas questões lá do início, que vocês levantaram lá no início, estejam implicadas também nesse discurso, né? Então, as coisas estão super, eu acho que de todo modo estão ali engravidando, elas estão sobrevivendo, ainda que talvez não no primeiro plano, dentro do trabalho. Pois bem, obrigado, agradeço, né, em nome do site, em meu próprio nome, do Rodrigo, que é parceiro aqui,